Olá, eu sou o professor Arnaldo e na apresentação de hoje vamos estudar um pouquinho sobre a circunferência trigonométrica, mais especificamente sobre o arco trigonométrico, suas medidas, unidades de medidas e suas conversões. Na época das grandes navegações, dos descobrimentos, não existiam ainda os sistemas de navegação satélites como nos dias de hoje, GPS, Google Maps e etc. A própria bússola ainda estava muito incipiente e seu conhecimento ainda restrito a alguns poucos navegadores. Assim, os navegadores utilizavam-se muito de um aparelho chamado astrolábio, que ele media a sua inclinação em relação a uma estrela de referência, normalmente a estrela polar, e assim, através do uso da trigonometria, conseguiam se localizar no globo, se manter dentro de uma determinada latitude. E ainda hoje, tanto na topografia como na engenharia, a trigonometria ainda é de suma importância. Foi assim que Cabral navegava, foi assim que Colombo navegava. Cheguei, Brasil. Bom, então para aprender um pouquinho mais sobre trigonometria, nós vamos seguir esse roteiro que está aí. Vamos fazer uma revisão das relações trigonométricas no triângulo retângulo, as principais, o seno, cosseno e a tangente. Vamos falar sobre arcos e ângulos e vamos partir então para a circunferência trigonométrica. Então vamos lá nas revisões. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Primeiro, vamos entender o que é um triângulo retângulo. É aquele triângulo que tem ali o ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo de 90 graus representado aqui por esse quadradinho aqui na ponta. Então, tem esse quadradinho aqui. Muito bem. Então, veja bem. Quando nós falamos no triângulo retângulo, nós podemos identificar o nome dos lados, os tipos de lados do triângulo retângulo. Aquele lado lá do outro lado do ângulo de 90 graus, do ângulo reto, a gente vai chamar de hipotenusa. E os outros dois nós vamos chamar de cateto. Vou identificar um ângulo alfa aqui, um ângulo alfa definido. E a partir desse ângulo alfa, eu vou ter o cateto que nasce junto com ele, esse cateto aqui pertinho, vou chamar de cateto adjacente. E aquele cateto lá do outro lado eu vou chamar de cateto oposto. Então, triângulo retângulo, ângulo reto. A partir desse ângulo reto, dois catetos. O cateto mais próximo ao ângulo citado, cateto adjacente. Aquele do outro lado lá, cateto oposto. E aquele lado maior a gente chama de hipotenusa. Quais são as relações? Vamos falar sempre em relação aqui a esse ângulo alfa que nós indicamos aqui. Seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu pego a medida do cateto oposto e divido pela medida da hipotenusa. O cosseno, eu vou pegar o cateto adjacente, a medida do ângulo adjacente, e dividir pela medida da hipotenusa. E a tangente, eu pego o cateto oposto e divido pelo cateto adjacente. Sempre isso. Relação, a gente já sabe em matemática que a palavra relação significa divisão. Toda vez que aparecer uma relação, já estou falando de divisão. Relação trigonométrica, estou falando em dividir um lado do triângulo pelo outro. Tá bom? E para que servem essas relações? Resolver problemas simples, como este que está aqui no exemplo. Ele diz, calcule os senos e os cossenos do ângulo alfa e beta. Então está aqui o ângulo alfa. Ele quer seno e cosseno. Vamos lá. Seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto de alfa? Está aqui, ó, 6 sobre hipotenusa, que é 10. Podemos simplificar, dividir tudo por 2, então vai ficar 3 quintos. Quem é o seno de alfa? 3 quintos. E o cosseno de alfa. Cosseno de alfa é o cateto adjacente, está aqui 8, sobre a hipotenusa. Podemos simplificar tudo por 2, 4 quintos. Tranquilo, né?
Vamos lá fazer agora do ângulo beta. Seno de beta. Beta está aqui em cima. Cateto oposto é 8 sobre hipotenusa, que é 10. Simplificando por 2, 4 quintos. Agora vamos lá o cosseno. Agora vamos lá o cosseno de alfa. Tá aqui, cosseno de alfa. Aliás, cosseno de beta que eu quero agora, né? Cosseno de beta. Cateto adjacente é o 6 dividido pela hipotenusa, que é 10. Então vai dar 3 quintos. Tá aqui. É bem facinho, né? A relação é isso. É pegar o cateto oposto sobre a hipotenusa, cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Sempre vai ser isso aí. Exercício 2. Aqui tem uma aplicação mais prática. Ele diz: calcule a altura da pipa em relação ao solo. Bom, a altura da pipa ele chama aqui de H. E ele quer a altura em relação ao solo. Bom, aqui está sobrando informação, né? Então esse 12 aqui, ele não existe. Aqui nesse segundo exemplo, uma aplicação mais prática, ele pede para calcular a altura da pipa em relação ao solo. Ele chama aqui a altura H, diz que o tamanho da linha é 12 metros, que equivale à hipotenusa. Então, como eu estou trabalhando aqui com o cateto oposto, o ângulo de 30 graus, e a hipotenusa, eu tenho que identificar qual a relação trigonométrica que trabalha com cateto oposto e hipotenusa. É o seno, né? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então eu vou trabalhar com seno. Seno de 30, que é igual ao cateto oposto, no caso H, sobre a hipotenusa, que é 12. Ok, agora é só substituir o seno de 30. Como é que eu sei o seno de 30 mesmo, hein? Ah, tem aquela tabelinha lá que não me deixa esquecer. Eu escrevo aqui, ó. Escrevo aqui 30, 45 e 60. E escrevo aqui do lado seno. Escrevo aqui do lado seno. Escrevo aqui do lado seno, cosseno e tangente. Agora eu vou lá, aquela musiquinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí eu escrevo 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Tudo sobre 2. Aqui eu nunca vou esquecer essas relações. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Põe raiz lá no 3 e também no 2. Então põe as raízes lá em cima. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pronto, então aqui tem a tabelinha. Se eu quero seno de 30, eu venho aqui, ó, no 30, venho aqui no seno e está aqui, ó. Descubro que é meio. Então vamos lá. Meio é igual a H sobre 12. Multiplico em diagonal aqui, ó. 2 sobe lá para o H, 2. H é igual a 1 vezes 12. Divido aqui. H é igual a 12 sobre 2. H igual a 6 metros. Qual a altura da pipa? A pipa se encontra a 6 metros de altura. Então, dá para calcular a altura de ponte, distância de rio, leito do rio, uma série de infinidade. Assim, só pela inclinação eu consigo achar distância, consigo achar altura. As aplicações são infinitas. Então vamos falar da circunferência trigonométrica. O que significa isso? Bom,
Vamos imaginar um ponto arbitrário qualquer, vou chamar aqui de O, podia chamar de C, ponto central, um ponto que vai ser o centro, a origem de nossa circunferência. E a partir desse ponto, eu vou me afastar uma distância, um raio qualquer, e estabelecer uma distância em torno deste ponto central. E vou fechar todos os pontos equidistantes desse ponto central. A união de todos esses pontos eu vou chamar de circunferência. Então a circunferência é formada por todos os pontos equidistantes, né? Dou um raio qualquer, que é a distância, e aí traço essa volta aí em torno do ponto que é a minha circunferência. Se eu estabelecer dois pontos nessa circunferência, ponto A e ponto B, eu posso chamar de arco AB aquele segmento de circunferência. Segmento de circunferência eu vou chamar agora de arco, tá? Um pedacinho da circunferência. Só que quando eu falo só em arco AB, eu posso pegar esse pedaço aqui, mas alguém poderia pensar, bom, e se eu pegar lá pelo outro lado? Também é arco AB. E ele tem razão. Quem disse que o arco AB é o menor e não o maior? Então, para não ter dúvida, para evitar essas questões, eu sempre vou estabelecer aqui, ó, a partir de uma circunferência, dois pontos que seccionam essa circunferência, um ponto intermediário. Vou botar um X de um lado, um Y do outro. E aí, quando eu quiser o arco menor, eu falo, ó, é o arco AXB. Aí eu já sei que tem que passar por X. Eu já sei qual é o arco que eu estou falando. Ah, é o arco YB. Aí eu já sei que é aquele lá que passa por Y. Tranquilo? Aí não vai ter dúvida. Aí eu sei exatamente o arco que eu estou falando. Eventualmente, pode ser que eu tenha uma situação que não haja dúvida. Por exemplo, eu estou com o ângulo indicado aqui, ó, arco AB. Então, o ângulo ficou bem claro aqui que eu estou falando desse ângulo aqui, ó, que foi indicado. Então, não precisa colocar uma letra no meio, porque está claro que é o arco AB. Fora isso, eu tenho que deixar bem claro a informação sobre o arco a que eu me refiro. A letrinha e uma voltinha em cima simbolizando o arco, né? Que é aquele segmento de circunferência que vai de um ponto ao outro. Quando esse arco ele tem 180 graus, ou seja, ele divide exatamente a circunferência ao meio, então vocês vejam aqui que o arco AXB e o arco AYB são absolutamente iguais, eu digo que é um arco de meia volta. Um arco de meia volta é um arco que vale 180 graus. Nós podemos ter também um arco de uma volta inteira, vou chamar de arco de uma volta. Então, veja, A e B são pontos coincidentes. Eu tenho o arco AB, mas o ponto A e o ponto B estão exatamente no mesmo lugar. Então, quando eu falo arco AB e o ponto A até o ponto B dá uma volta completa, eu digo que é o arco de uma volta, um arco de 360 graus. Chama-se arco de uma volta. E quando o ponto A e o ponto B estão no mesmo local também, mas ele não dá uma volta, ele nem chega a sair do lugar, ele é um arco também, só que é chamado arco nulo. Então ele está ali, ó, só aparece o pontinho, é chamado arco nulo, ele nem chega a sair do lugar. Ah, então o arco nulo, ele não aparece, não, ele é só um ponto, é só uma indicação. Para medir um arco, há duas maneiras de eu medir o arco. Eu posso medir o arco, por exemplo, o arco AB, eu posso medir esse arco através do seu ângulo central. Ó, eu tenho aqui, a partir do centro, um ângulo de 60 graus. Então, eu estou querendo medir o ângulo do arco. Chama-se medida angular, para saber qual o ângulo central. Ele equivale a que ângulo central do arco. Chama-se medida angular. Ou posso medir a distância, o comprimento desse arco. A distância de um ponto ao outro. Então, eu tenho um arco aqui,
e quero saber de um ponto a outro qual é a distância, ponto A ou ponto B, quanto que eu vou caminhar. Então eu teria que retificá-lo, né? Colocá-lo como uma linha reta e medir com uma trena, uma régua. Eu teria que esticá-lo e medir, ou pegar uma fita métrica e medir. Esta medida vai se chamar medida linear do arco. Medida linear do arco. Tranquilo? Eu vou medir. Então existem duas medidas, medida linear e medida angular. O arco ele pode ser medido tanto na distância quanto na sua abertura. Tá certo? A gente já dá para entender que na medida linear, quanto maior o raio, para a mesma medida angular, então imaginemos uma medida angular de 60. À medida que eu vou abrindo o raio, que eu vou aumentando o raio, a medida linear vai aumentando também, né? O que é medida angular? O que é esse grau, afinal de contas? A medida do ângulo é dada em graus. O que é o grau? Eu vou pegar uma circunferência completa, divido em 360 partes. Então imagina aqui nós temos a imagem de uma circunferência dividida em 360 partes. Cada pedacinho desse aqui, ó, de um tracinho ao outro aqui, ó, eu vou ter 1 grau. Imagina que eu dividi em 360 graus e separei 140. Vou identificar 140 pedacinhos desses. Então eu vou ter uma medida angular de 140. Dividir em 360 partes, toda a circunferência será dividida em 360 partes, que é 1 grau, cada um deles. E se eu pegar 140, por exemplo, significa 140 graus. Uma outra forma de medir a medida angular, a abertura do arco em relação ao centro, é você estabelecer a partir do raio. Então eu tenho uma circunferência e do centro até um ponto qualquer da circunferência eu vou chamar de raio. E se eu pegar esse raio e moldá-lo ao longo da circunferência, pegar o raio como se fosse numa linha e for moldá-lo à curvatura da circunferência na mesma distância, medindo exatamente um raio de distância, essa abertura formada por este ângulo de A até B eu vou chamar de radiano, o símbolo rad. Então quando eu disser, olha, 1 radiano, esse radiano quer dizer medida angular. Significa que a distância percorrida na circunferência é igual ao raio, né? Tranquilo? Então eu tenho aqui uma abertura de ângulo, vai daqui até aqui. Aqui eu posso medir tanto em graus, a partir da abertura central, como em radiano. Então tem um radiano, outro radiano aqui, né? E como que se converte radianos para graus e vice-versa? Bom, tem um exemplo aqui, olha. Uma volta completa eu vou chamar de 2π radiano. 360 graus é sempre 2π radiano. Então, 1π radiano vai ser 180 graus. Né? Uma volta completa. Porque a gente sabe que, na verdade, esse π, esse valor de π, é a divisão do comprimento pelo diâmetro, né? O comprimento pelo diâmetro sempre vai dar π. E o diâmetro nada mais é do que 2 raios. Então, 2 raios vezes π, que é o comprimento da circunferência total. O comprimento total da circunferência é 2π vezes o raio. Então, 2π radiano seria a medida em graus de uma volta completa. Então, como é que a gente faz essa conversão? Está aqui, ó, transformar a medida de um arco de 30 graus em radianos. Vamos lá, 30 graus em radianos. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer regra de 3. Eu vou botar aqui a medida em graus, ó. Vou fazer aqui graus. E vou botar aqui radianos. Ele quer 30 graus. Mas eu vou usar sempre essa referência aqui, ó. 1π radiano igual a 180. Então eu vou botar aqui, ó, 180 graus é igual a 1π radiano. Ou podia botar só π, né? Eu quero quanto? 30, né? 30 graus é igual a quanto? X
e aí faço a multiplicação aqui cruzada, não é? 180 vezes x, 180x é igual a 30 vezes π, não é? 30 vezes π, 30π. Vou cortar esse zero com esse zero, e aí x é igual a 3π sobre 18. Vou simplificar tudo por 3. X é igual a π sobre, dividir por 3, 6. Está aqui, ó. 3π sobre 6 radianos. Essa é a medida. Então, se eu falar 30 graus ou π sobre 6 radianos, é a mesma coisa. Uma coisa equivale à outra. Eu posso dizer tanto 30 graus, que posso dizer π sobre 6 radianos, para identificar essa abertura do arco ou do ângulo central, né? Posso fazer o inverso? Posso fazer o inverso também, olha lá. Exemplo 2. Transformar a medida de um arco de π sobre 4 radianos em graus. A técnica é a mesma. Vou botar aqui graus e vou botar aqui radianos. Vou botar 180 graus igual a π radiano. Começa sempre assim, é sempre isso. Agora que vem o resto, olha. Quantos graus eu quero? Ah, não sei, x. E que equivale a quantos π radiano? Ah, π sobre 4. Multiplica em diagonal. π vezes x, πx é igual a 180 π sobre 4. Então vamos lá, posso cortar esse π com este π aqui. Sempre eu vou cortar, né? Então x é igual. Posso dividir por 4? Então 180 dividido por 4 vai ser 45. 45 graus. Quando eu falar em π sobre 4 radianos, eu estou falando em 45 graus. Facinho, não é? Legal. Então vamos para a próxima aí, ó. Comprimento de um arco. Ah, legal, comprimento de um arco. Eu sei que quanto maior o raio, para um mesmo grau, maior vai ser o arco. Eu sei que uma volta inteira tem 360 graus, ou 2π radiano. Então, a partir do ângulo e do raio, eu consigo calcular o comprimento do arco. Vamos lá ao exemplo aqui, ó. Calcular o comprimento das circunferências ao lado. Bom, ele quer o comprimento da circunferência toda, né? Legal, não tem problema não. A circunferência amarela, comprimento da circunferência amarela é igual a 2π vezes o raio. Comprimento da circunferência amarela é igual a 2π vezes 2. Comprimento da circunferência amarela é 4π. Vamos falar da vermelha? Comprimento da vermelha é igual a 2πr. 2 vezes π vezes 3. Comprimento da vermelha é igual a 6π. E o comprimento da azul? O comprimento da azul é igual a 2π vezes 4. Ou comprimento da azul é igual a 8π. Isso para a volta completa. Se ele quisesse apenas um arco, vamos lá, 30 graus, 20 graus, 15 graus, ou outra medida quaisquer que seja, era só fazer regra de 3. Você escreveria 2π igual a volta inteira, 2π radiano, e tantos π vale quanto? Ou se ele der em graus, tantos graus vale tanto, se 360 vale 2πr. Tranquilo?
Antes de concluir, aí uma frase de Malbataan, grande escritor Malbataan. Ele diz: a matemática, senhora que ensina o homem a ser simples e modesto, é a base de todas as ciências, de todas as artes. Bons estudos, e caso tenha dúvida, escreva aí nos comentários. Tenho dúvida se você entendeu o conteúdo, mas tem dúvida lá na trigonometria do triângulo retângulo, escreva aí socorro no triângulo retângulo para eu saber que eu vou precisar fazer uma complementação aí, tá bom? Vou deixar uma lista de exercícios sobre essa questão de conversão de arcos, de medidas, de graus. Bons estudos e fique com Deus.